Deixa eu só fixar o comentário aqui. Fixar comentário. Então, certinho. Boa noite, gente. Eu acho que entrei no YouTube, né? Deu certinho no YouTube. Deu certo. Sim, já estamos no YouTube. Então, boa noite para o pessoal do YouTube, boa noite para o pessoal do Facebook e boa noite para o pessoal do Insta. Boa noite, Maria. Boa noite, Paula. A Paula ativou o cronômetro, né, Paula? Que eu vi lá, apareceu pra mim. A Paula não perde uma live. Deixa eu só abrir aqui meu roteiro, porque senão eu me empolgo, eu fico meio perdida. Começo a falar aqui e fujo do que eu quero passar pra vocês. Ah, Paula. Mas olha só, tenho certeza que se você assistir todas as lives, se você colocar as dicas que eu dou pra vocês em prática, Paula, eu tenho certeza que a sua vida financeira vai mudar e você vai começar a ter resultado. Os seus sonhos vão começar a se tornar materiais pra você, sabe? Mas pra tudo isso acontecer, você precisa começar a entender a dinâmica, como que funciona, as estratégias. E é isso que eu tanto faço aqui. Eu compartilho com vocês tudo que eu faço na minha vida, tudo que eu ensino pros meus alunos, tudo que eu ensino pros meus colegas, pra minha família, todo mundo que me pede ajuda, eu compartilho o que eu sei. E aí, com certeza, isso ajuda a colocar em prática os sonhos. A Eli tá falando, tá tentando assistir as aulas, aliás, as lives, mas às vezes não dá. Então, Eli, eu tô colocando agora, eu criei ontem o canal do Telegram, e aí eu vou fazer o seguinte, vou disponibilizar essas 10 lives lá no canal do Telegram. Então, eu deixei na minha bio lá o link do canal do Telegram, e eu vou colocando lá as lives, tá? Porque essa maratona de lives que eu tô fazendo é uma maratona pra poder servir como um aquecimento para a abertura do meu curso, que é a jornada Seja Dono do Seu Dinheiro. Então, é um conteúdo super exclusivo para vocês se prepararem, sabe? E realmente terem bastante conhecimento de como que é a estratégia para melhorar a sua vida financeira. E aí, por isso que eu não estou deixando todas as lives salvas aqui. Mas eu tô colocando, eu vou deixar algumas e as outras eu vou colocar lá no meu canal do Telegram. Então, quem quiser, gente, vai lá na bio, tem um link lá, entra no canal do Telegram. Mas é importante que vocês aprendam muito, porque eu não economizo em conhecimento. Economizo com dinheiro, mas em conhecimento eu não economizo. Que bom, Eli, saber que você está aprendendo. A Paula também está gostando das lives. Fico muito, mas muito feliz, gente. Então, deixa eu começar. Peraí, beber um pouquinho de água e a gente já começa. Pra quem não me conhece, o meu nome é Bianca e aqui a gente conversa sobre maneiras de você melhorar a sua relação com o dinheiro. Eu quero te provar que você não precisa cortar gastos para você começar a ter dinheiro para realizar seus sonhos, que você precisa aprender a gastar melhor. E é isso que eu tanto ensino aqui. Eu tô fazendo uma maratona de 10 lives, como eu já havia falado no começo. Essa live de hoje é a nossa... Qual é a nossa? Quarta live, tá? A primeira eu falei sobre a importância de você conhecer o seu perfil financeiro, porque quando você se conhece, você sabe os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, e aí fica mais fácil de você conseguir potencializar o que você é bom, e aí você diminui aquilo que você é ruim, então você consegue maneiras de ganhar mais dinheiro com isso e de ter estratégias. Na segunda live, que foi na terça-feira, eu falei sobre... O que eu falei mesmo? Deixa eu me lembrar. Ah, lembrei. Sobre se pagar em primeiro lugar. Eu falei sobre ter prioridade. Que de nada adianta você colocar as contas na sua frente se você não se colocar na frente das contas, porque o dinheiro nunca vai sobrar para você. Então, primeiro, olhe para você e pague o seu boleto do futuro. Pague o seu boleto dos sonhos, para depois pagar as suas contas. Na quarta-feira, que foi ontem, a live 3, eu falei sobre... Qual foi o assunto da live 3, gente? Eu falei sobre o que mesmo? Ah, lembrei. Eu falei sobre o poder da mentalidade, porque antes de você
Começar a ter dinheiro, você precisa acreditar que é possível, que é o passo fundamental. Inclusive, eu indiquei um livro que eu adoro, que eu leio sempre, que é o livro sobre mentalidade. Qual era o nome do livro? Os Segredos da Mente Milionária. Esse livro ele é maravilhoso, eu indiquei ontem e eu acho ele fundamental para qualquer pessoa. Então, essas 3 lives que eu fiz foram passos para você começar a juntar mais dinheiro, para você perceber que é possível você juntar dinheiro sem precisar cortar gastos, aprendendo a gastar melhor, aprendendo a se conhecer, aprendendo a usar as estratégias do dinheiro ao seu favor. E não ficar correndo atrás do rabo, né? Não ficar naquela corrida de rato, que eu já falei com vocês aqui, de gastar todo o dinheiro que ganha, de ficar reclamando da vida e de achar que as coisas vão melhorar, porque as coisas não melhoram. Se nada for feito, se novas atitudes não ocorrerem na sua vida, os resultados que você tem hoje vão continuar para sempre. E aí você vai olhar o seu vizinho melhorando, a sua irmã melhorando, a sua família prosperando e você vai ficar lá reclamando. Então faça as coisas diferentes, resolva agora mudar para que a sua vida financeira mude, tá? Isso é primordial, gente. Então, o tema de hoje, eu já fixei aqui embaixo, que é porque algumas pessoas conseguem juntar dinheiro e outras não. Esse tema também é um dos temas que mais me pedem, assim como o tema de ontem, né, que foi como juntar dinheiro mais rápido. Todo mundo quer essa fórmula mágica. Mas eu até poderia começar esse tema de hoje, gente, falando assim pra você a resposta, porque, sinceramente, eu tenho uma opinião formada sobre esse assunto. Eu sei o que realmente a pessoa faz e que ela consegue ter o resultado e o que as outras não fazem, por isso que elas não têm resultado. E eu sei disso porque eu faço na minha vida, né? Então é fácil falar. Mas antes de eu falar pra você o que seria isso, eu não gosto só de chegar e jogar o assunto assim. Eu prefiro dar provas, eu prefiro mostrar o motivo porque eu acho isso. Porque eu acho que quando a gente entende, quando a gente conhece, fica mais fácil a gente lembrar disso, né? E não ficar decorando. Lembra da época da escola? Quando a gente tinha a escola, tinha uma prova. E quando a gente decorava aquela matéria da prova, passavam-se 2 dias, a gente, não lembrava de mais nada. Já tinha esquecido de tudo. Mas quando a matéria era interessante, quando a gente conseguia entender o motivo daquela matéria, sabe? Quando aquilo fazia sentido pra gente, aí a coisa mudava. Porque aí você nunca mais esquecia. Porque aquilo pra você começou a fazer sentido, como eu falei, sabe? Então, essa é a diferença. É só chegar pra você aqui e falar, olha, a resposta é essa. Tem que fazer isso. E aí eu prefiro chegar pra vocês e falar, não, tem que fazer isso por causa disso, por causa daquilo, porque é melhor assim, porque é melhor assado. Pessoas que eu conheço que já fizeram assim, não deram certo, já fizeram assim. Então eu prefiro trabalhar dessa forma e por isso que as minhas lives são sempre assim. Então, gente, uma coisa que eu quero começar falando é sobre uma foto. Teve uma foto do Michael Phelps, que é um nadador americano que ganhou diversas Olimpíadas. E ele é sempre muito falado no mundo da motivação, no mundo da superação, né? Porque ele bateu diversos recordes. E tem uma foto em que ele está, sabe, assim, nadando. Ele tá quase chegando na barra lá para poder encostar. E aí, nessa foto, tiraram, tá no ângulo entre ele e tinha uma pessoa do lado dele, um outro concorrente. E aí pegaram o concorrente dele na hora de respirar, sabe? Sabe naquela hora que a pessoa levanta a cabeça assim para poder respirar? Olhando pro lado. E aí, essa foto ficou o concorrente do Michael Phelps olhando pro lado, ele estava olhando diretamente na direção dele, enquanto o Michael Phelps ganhou a prova, ele estava olhando para frente, ele estava olhando para a vitória. E aí, ninguém sabe se realmente o cara que estava do lado dele, né, o competidor do lado dele, realmente estava olhando para ele ou para algum outro lugar. Mas a gente sabe que ele estava olhando para um lugar que era diferente do foco de atenção, que era ali ganhar a prova. E aí ficou bem claro que, enquanto o vencedor estava com a cabeça dele e a mente dele focada aqui, para a vitória, para frente, o outro que ficou em segundo lugar estava focado pro lateral, pro concorrente, estava focado pro alheio. E aí ele tirou o foco da vitória dele para poder se comparar com o outro. Então, isso que eu acho um ponto fundamental. Essa que é a diferença de quem consegue juntar dinheiro para quem não consegue juntar dinheiro. As pessoas que têm sucesso, as pessoas que conseguem realizar os seus sonhos, elas têm
foco no seu objetivo. Elas sabem o que elas querem e elas olham para frente e nada mais para elas. Agora, as pessoas que não conseguem juntar dinheiro, que ficam reclamando da vida, elas estão olhando para o concorrente, elas estão olhando para o lado, para o vizinho, elas estão tentando arrumar desculpas para justificar porque não estão conseguindo aquele objetivo, sabe? Enquanto o foco tinha que estar, para frente. Para de olhar para o outro, foca no que você quer, foca no seu resultado. Se o seu resultado é ganhar dinheiro, ali vambora que eu tô aqui para te ajudar, sabe? Isso que é o mais importante, é o seu foco. Então, o que eu acho fundamental é isso. E aí, gente, o que seria então a palavra foco? Eu peguei e olhei no dicionário. A palavra foco, ela significa quando alguma imagem, ela tá nítida, ela tá ali totalmente, você consegue ter, sabe assim, um objetivo definido, você sabe realmente o que tá ali, você enxerga aquilo. E quando uma imagem não tem foco, quando a gente fala assim, quando a gente tira uma foto, né? Ai, essa foto tá fora de foco. Quando a gente fala isso, é porque a imagem tá meio embaçada, fica meio assim, ruim de enxergar, sabe? Tá sem nitidez. E aí você não tem noção de se ficou boa, se não ficou, sabe? Fica ruim. E aí, trazendo isso pro mundo das finanças. O que é ter foco e não ter foco? Quando você tem seu objetivo definido, quando você enxerga realmente o que você quer, você tem um foco, sabe? Agora, quando seu objetivo tá meio embaçado, tá meio ruim, você não sabe, eu quero juntar dinheiro, Bianca, eu quero ser rico, mas isso não é um objetivo, sabe? Então, tá meio desfocado. A sua vontade, ela tá ali, meio escura, embaçada. Agora, quando a pessoa fala assim, Bianca, eu tenho um objetivo, eu quero juntar dinheiro para poder comprar um carro, eu sei quanto custa esse carro, eu quero depois comprar uma casa, eu quero também fazer uma viagem, a viagem vai ser para tal lugar. Consegue perceber a diferença do foco? E que a primeira pessoa não tá conseguindo enxergar nada, ela quer só ter dinheiro. E a segunda pessoa, ela sabe realmente para onde ela quer chegar? Consegue ver a diferença de ter foco e de não ter foco? Deixa eu ver isso aqui. O Rogério tá comentando. Bianca, boa noite. Estou adorando as lives. Ai, fico tão feliz, gente, de escutar isso. Tenho conseguido acompanhar todas. É verdade, eu reparei já que você está participando de todas, Rogério. Comprou o livro? Gente, esse livro é maravilhoso. E eu falei ontem nessa live do livro, né? E ele é baratinho. Ele muda a nossa mente. Porque você vai começar a ter uma nova visão em relação ao dinheiro. E mudou a minha vida e eu tenho certeza de que quem começar a acompanhar esse livro, a ler e reler o livro que eu falei ontem, as coisas vão acontecer, tá? E aí, a Eli tá falando, eu quero comprar um carro e viajar. Então, Eli, você tem um foco, você comprar um carro e viajar. Mas aí, além disso, você precisa definir mais o seu foco, sabe? Você precisa mensurar como que você vai fazer, que carro é esse, qual o valor desse carro. E essa viagem? É pra onde a viagem? Você vai sozinha? Você vai acompanhada? Você vai de avião? Você vai de carro? Você vai pegar ônibus? Como que seria? Você vai pagar parcelado? Você vai pagar à vista? Vai há quanto tempo lá? Como é que é a hospedagem lá? Sabe? Tudo isso faz parte da sua meta, faz parte do seu foco. Quanto mais objetivo você sabe, mais específico é o seu plano, mais fácil de você conseguir alcançar. E aí, não tem como você não chegar aonde você quer. Então, Bianca, por que ter foco vai me ajudar a ter mais dinheiro? Porque quando você escolheu ali, né? Como eu falei, o Michael Phelps, ele escolheu a vitória, olhou pra frente, quando você botou na sua cabeça, eu quero juntar dinheiro pra poder viajar, igual a Eli falou. Aí você olhou pra frente, você começa agora a sair do campo da abstração. Você começa, sabe, a deixar de sonhar. Porque sonhar é ótimo. Eu falei até ontem sobre isso, né? A nossa mente, ela ajuda muito, ela ajuda muito a gente a poder materializar os nossos sonhos, a chegar mais perto. Só que só sonhar, só ter pensamentos positivos, só ficar vibrando, não ajuda, gente. Eu disse ontem isso. Você vai andar metade do caminho. Isso só não vai te ajudar. A outra metade é mão na massa. A outra metade é você fazer acontecer. É você procurar estratégias. O que eu posso fazer para realizar esse sonho, sabe? Porque só ficar vibrando, só ficar tendo pensamento positivo e sonhando, não dá. É tão infeliz a vida de pessoas que só sonham e nunca realizam o que elas querem, sabe? A felicidade tá quando você tem um sonho e aquele sonho se torna realidade para você. E por isso que focar no seu sonho é fundamental para que ele realmente aconteça. E aí,
você precisa ter um plano. Porque assim, eu tenho foco, qual o plano que eu tenho para poder atingir aquele objetivo? Aí você começa a fazer um plano, a traçar a ação que você vai executar para aquele plano funcionar. Você vai criar estratégias de imprevisto, porque às vezes acontece o seu plano não ser executado realmente como você definiu anteriormente. As coisas podem mudar. E aí você tem o plano B. E aí você vai ficar lá persistindo. Cabe você ter disciplina. Cabe você ter motivação diária para não desistir desse plano. Então consegue perceber que é todo uma gama de coisas que estão lá atrás de você te empurrando para que aquele seu foco fique cada vez mais nítido para você e mais perto, sabe? Agora, quando você tá só sonhando, só com a vontade, as coisas não vão acontecer. E aí você vê todo mundo realizando os objetivos, todo mundo lá fazendo aquilo virar realidade e para você vai ficar só na vontade. E é muito triste você ficar desejando as coisas e elas ficarem cada vez mais longe de você, né? Você precisa realmente dar uma diretriz. A Juliana tá falando que ela é muito desorganizada financeiramente. Juliana, isso faz todo sentido, porque quando a pessoa é desorganizada financeiramente, automaticamente os resultados dela vão ser desorganizados, sabe? Vão estar totalmente espalhados, não vão estar unidos para o que você quer. Porque a sua energia, ela tá aqui, ó, toda bagunçada, toda desfocada, porque a sua vida tá desorganizada. O seu dinheiro tá, ó, mandando em você, como eu costumo falar aqui, né? Você não é dona do seu dinheiro, é ele que tá indo para onde ele quer. Agora, quando você organiza, quando você põe lá uma meta, um plano de ação, eu quero isso aqui, eu tenho uma organização, eu tenho disciplina, eu quero chegar em tal lugar. Então, Bianca, eu vou definir o que eu quero, né? Eu não vou ficar mais no campo da abstração, igual você falou, não. Eu vou traçar minhas metas, eu vou colocar aonde eu quero chegar. E aí você começa a ter aquilo mais perto de você. E aquilo que era sonho começa a ficar mais fácil de realizar, sabe? É porque você começou a colocar isso no seu campo de visão. Como eu falei no começo da live, enquanto o Michael Phelps está olhando pra frente, os outros estão olhando pro lado. E aí, se você estiver olhando pro lado, pro concorrente, pro vizinho, ó, a sua meta tá desfocada. Aí de nada adianta. E aí, gente, sabe quando o piloto de avião vai fazer uma viagem? Aquele piloto, antes dele começar aquela viagem ali, gente, ele não vai lá simplesmente, entra no avião e decola aquele avião. Não, ele não faz isso, ele não é maluco. Antes disso, ele teve um plano, ele foi lá, ele se preparou, ele fez cursos para poder ter um preparo. Ele viu a previsão do tempo, ele verificou, será que eu posso pilotar o avião hoje? Será que vai dar ruim? Não, pode ir. Ele foi lá, pediu permissão de voo. Então, vocês conseguem perceber que antes do avião decolar, teve toda uma estratégia ali, teve todo um plano de ação, ele teve um foco. O foco dele era decolar o avião. Mas para que o avião realmente saísse do local, ele teve um plano e ele seguiu ali a estratégia para aquele plano. Só que você, na hora de viajar, na hora que você é passageiro, você só olha o avião decolando, né? Então você só vê o plano executado. E aí você acha que é mole, você acha que é fácil pilotar, é só subir, sabe? Você não consegue perceber que tudo aqui, para aquilo tudo acontecer, teve uma estratégia. E aí, na vida financeira, gente, é a mesma coisa. Quando alguém me vê morando perto da praia, eu até postei hoje sobre isso, que eu moro perto da praia. Quando alguém me vê com uma vida financeira equilibrada, podendo realizar os meus sonhos, viajando para fora do Brasil, a pessoa só consegue enxergar o objetivo final, né? Que foi o meu foco lá, que foi realmente o que eu consegui. Só que antes de eu conseguir isso, eu tive aqui, olha, um plano, lembra? Eu igual piloto de avião, eu tive lá estratégias, eu sentei no papel e escrevi como que eu vou conseguir morar perto da praia, como que eu vou conseguir comprar um carro, quanto custa isso, será que eu vou precisar pagar isso parcelado ou à vista, será que eu posso fazer isso ou não posso, sabe? Tudo isso eu mensurei antes de realizar. E aí as pessoas só olham o produto final. Elas esquecem de olhar para aquele plano. E só você que vai fazer o plano. Porque todo mundo, depois que você tiver dinheiro, que você comprar a sua casa, o seu carro, todo mundo vai chegar para você, vai falar assim, aê, parabéns, como você deu sorte, conseguiu a sua casa. Só que ninguém parou para ver que você lá atrás sentou a sua bunda na cadeira, pegou um papel, organizou a sua vida. Você decidiu chegar naquele objetivo. Você focou que queria aquilo, sabe? Você teve disciplina, teve força de vontade, você se preparou para aquele resultado, porque é assim que as coisas funcionam.
É essa a grande diferença das pessoas que conseguem juntar dinheiro, das pessoas que têm planos realizados, daquelas que não têm. É você ter uma estratégia, um foco e se manter nele até o final. E é isso que faz a total diferença, gente. E eu sei que tem gente que vai falar assim pra mim: ah, Bianca, não tenho tempo disso não. Olha, eu trabalho o dia todo, eu não tenho tempo de sentar pra fazer planos, ficar escrevendo essas coisas. Não tenho tempo disso não. Sabe o que acontece quando a pessoa fala isso? Ela tá falando que ela não tem tempo pros seus sonhos. Ela tá falando que ela não tem tempo para poder dar importância pros seus objetivos, sabe? E quando você fala que você não tem tempo pros seus sonhos, eles não vão ter tempo pra você. E aí é uma questão de prioridade. Você quer realmente alcançar isso? Você quer realmente juntar dinheiro? Então você está disposto a parar um pouquinho da sua vida e planejar a sua vida, se organizar? Se você tiver, você vai ter o seu objetivo alcançado. Mas se você achar que você não tem tempo, que você trabalha o dia todo, que você não pode parar, aí infelizmente o seu resultado vai ser o mesmo que você tem hoje. E aí depois você não pode reclamar, porque você não quis mudar, você quis fazer as mesmas coisas sempre. E aí quem repete as mesmas coisas continua com os mesmos resultados. E por isso que eu tô te pedindo pra você, se você quer ter um resultado igual ao meu, um resultado diferente, se desafie hoje a fazer diferente, se desafie a traçar um seu plano, a parar um pouquinho da sua vida e não usar a desculpa do tempo, sabe? E tem até uma parábola muito boa de tempo em relação a isso. Não sei se vocês conhecem, quando a pessoa tem um sábio e aí tem um aluno do sábio e eles têm que cortar uma árvore. E aí fala essa parábola que eles têm 8 horas para poder cortar a árvore. Enquanto o sábio, ele senta e ele fica lá afiando o machado dele, o aluno começa a ficar dando, sabe, várias vezes ali com machadadas, para poder cortar a árvore. E ele fica gastando energia lá, batendo na árvore para poder cortar. E aí o sábio vai e fica lá horas e horas afiando, sentado afiando o machado. E ele chega uma única vez com o machado afiado, vai lá e derruba a árvore. Isso mostra que ele usou o tempo dele de maneira eficiente, sabe? Enquanto aquela pessoa tá lá falando, olha, não tenho tempo não, o sábio tá aí perdendo o tempo dele afiando o machado, tô aqui trabalhando, cortando a árvore. Ele mostrou que afiar o machado foi muito importante para ele derrubar a árvore de uma vez só. Ele economizou energia. Então, quando você para a sua vida agora e começa a planejar a sua vida, a organizar o seu dinheiro, lá na frente você vai ver o resultado, porque ele é muito, mas muito grande. E aí, quando as pessoas param assim, não tem tempo não, Bianca, não dá para organizar. Essas pessoas são aquelas que estão lá com o machado, batendo, sabe? Gastando energia, força, e a árvore não cai, e fica lá com o machado sem afiar o machado. Agora, quando você aprende, quando você faz cursos, compra livros, quando você se interessa a organizar a sua vida, você tá, afiando o seu machado. E aí, quando o seu salário vem, você sabe como fazer a melhor escolha, você sabe usar ele para te ajudar, para poder melhorar a sua vida, para poder multiplicar aquele dinheiro. E aí, gente, aí é uma machadada só e aí a sua vida começa a mudar. Tá vendo a diferença? E eu sei que tem gente que fala assim, Bianca, olha, não adianta, o negócio não é ficar fazendo planos, não é ficar afiando machado, nada disso. O negócio é eu pegar, trabalhar para ganhar mais dinheiro, para ficar logo rico e começar a poder gastar. Gente, a pessoa que trabalha, olha, eu só acho que ela só tá se cansando cada vez mais. Porque ela não tá enriquecendo, ela tá gastando energia, ela tá ali ficando menos tempo com a família. Isso não é ser inteligente, isso não é usar, sabe, o tempo ao seu favor. Trabalhar mais não vai te enriquecer, não. Vai deixar você mais cansado. Eu não quero isso pra mim. E eu nem aconselho pra ninguém fazer isso. Você tem que aprender a usar o dinheiro com inteligência. Porque aí quando você usa o dinheiro com inteligência, você não precisa trabalhar mais. Você já pode trabalhar menos, porque o seu dinheiro vai estar trabalhando pra você. Porque você vai aprender a mágica de multiplicar o seu dinheiro. Você vai organizar as suas finanças, sabe? E aí as coisas vão mudar pra você. Você não vai precisar trabalhar mais, porque ninguém quer ficar mais tempo longe da família, longe dos filhos, ralando na empresa, ficando 12 horas no escritório. Isso não é digno pra ninguém. E não vai ser isso que vai te ajudar a enriquecer. Se você pensa desse jeito, você está enganado. Você está aí, olha, correndo atrás do rabo, sabe? Deixa eu ver aqui a Eli falando.
Peraí. Eli, com certeza. Ali tá perguntando quando a pessoa já está cheia de dívidas, ainda tem jeito? Gente, com certeza. Qualquer pessoa tem jeito. No meu curso eu falo isso. Ele serve para quem tem dívidas e para quem não tem dívidas. A dívida, ela é um reflexo que a sua vida hoje está desorganizada, sabe? Ela é um sintoma falando para você assim: olha ali, me ajuda, a nossa situação não tá boa, é um sinal, tá pedindo ajuda para você. Ele para agora a vida e vamos resolver isso, vamos resolver o nosso dinheiro. Porque isso mostra que você não está mais conseguindo lidar com ele, que ele está mandando na sua vida. Então é hora de você parar tudo e resolver. O quanto antes você gastar a sua atenção em cuidar do seu dinheiro, as suas dívidas vão ser resolvidas. Qualquer dívida tem solução, gente. E se você souber como administrar, você consegue se livrar de todas e de maneiras bem fáceis. Eu trabalhei no banco, como eu falei pra vocês. Eu atendia cliente o tempo todo pedindo para renegociar a dívida, cliente pedindo mais dinheiro, cliente pedindo cartão de crédito, cliente que, sabe assim, de todos os tipos. Gente querendo mais dinheiro, gente querendo renegociar. Então eu sei que existem técnicas para você aprender a renegociar, sabe? E aí isso te ajuda a você se livrar das dívidas mais rápido. Porque quando você não conhece as estratégias, você acaba indo para um campo muito complicado, você acaba pagando juros muito altos. E aí você fica mais longe de conseguir se livrar delas, sabe? Porque os juros, eles são assim uma coisa horrorosa quando eles estão contra você. Quando você aprende a usar eles ao seu favor, ó, maravilhoso, seu dinheiro só cresce. Mas quando você paga juros pro banco através das dívidas, aí, nossa, aí é muito ruim, porque o seu dinheiro começa a cair mês a mês, porque os juros, eles só aumentam, aumentam e aumentam. Mas ele, olha, fica tranquila, porque tem jeito sim, tá bom? A Ariane tá falando que é porque nós somos imediatistas demais. Grandes coisas se constroem com o tempo. Isso mesmo. Na maioria das vezes, quando eu vou ajudar as pessoas, eu percebo isso, Ariane, que as pessoas só querem gastar o dinheiro pensando no hoje. Sendo que se você só pensar no hoje, não pensar no amanhã, amanhã você vai viver de quê? Sabe, o ideal é você conseguir ter um equilíbrio. Você ter dinheiro para gastar hoje, ter uma vida boa, ter lazer, não abrir mão do que você gosta, mas também pensar no futuro, pensar no amanhã, sabe? Conseguir fazer os dois. E isso você faz com organização financeira. Agora, se você gastar todo o seu dinheiro hoje, pensar só no hoje, quando você envelhecer, ou às vezes até antes, tá? Você precisa do dinheiro, você não tem dinheiro. Quando você precisar, sei lá, de repente, acontece de pessoas ficarem desempregadas. A gente vê isso aí. E aí a pessoa não tem R$1 guardado. Isso é muito triste, porque a pessoa, ela foi o tempo todo imediatista. Ela não achou que o futuro fosse chegar. Agora, se aquela pessoa se preparou, guardou um dinheirinho, investiu o dinheiro, caso ocorra com ela alguma demissão, de repente, sabe, qualquer coisa que esteja fora do seu controle, você tem lá um dinheiro que vai te dar um suporte, que vai te ajudar. E isso é muito confortante, você dormir na cama e saber, eu não tenho dívidas e eu tenho dinheiro guardado, caso qualquer coisa aconteça comigo ou com a minha família, eu tenho condições de bancar isso. E isso, gente, é muito bom. E aí, o jeito certo e o jeito errado de vocês usarem o foco. O jeito errado, gente, é quando você pega assim, sabe quando a pessoa quer atirar num alvo específico? E aí, ao invés dela atirar naquele alvo ali específico, ela fica atirando em vários lugares. Ela sai atirando em vários lugares. O que acontece? Você está totalmente sem foco. Você quer tudo e ao mesmo tempo você não tem nada. E quando você escolhe só uma coisa, não, eu quero focar aqui, eu quero esse alvo, e aí você escolhe aquele alvo ali, e você atira diretamente naquele alvo, a chance que você tem de conseguir aquilo ali é muito maior, porque agora a sua energia, o seu objetivo, a sua meta está toda ali, ó, o seu plano é só aquele. E a pessoa que tá lá atirando para todos os lados, ela não consegue, gente, olha, fazer nada. Ela não consegue, tipo assim, acertar. Porque isso é uma coisa que vai te tirar do seu centro, né? Do seu foco. E esse é o grande erro quando as pessoas querem atingir um objetivo. É ficar totalmente desfocada. E aí não funciona. E o jeito certo, como eu falei,
é você escolher lá aonde você quer, você tem um objetivo, você traçar uma meta, traçar um plano de ação, definir com clareza o que você quer. Ah, eu quero comprar uma casa, então quanto custa essa casa? Quanto que eu vou precisar por mês para poder atingir esse sonho? Quanto tempo vai durar? Lá no curso eu falo sobre isso, você começa a enxergar a sua meta. Tem lá uma planilha que você começa a anotar quanto você tem, quanto que é a sua casa, quantos meses você vai demorar para poder atingir a sua casa e qual o valor por mês que você vai colocar ali. Então você tem noção do que você está fazendo. Você chega na sua vida financeira e você fala, daqui a 10 anos ou daqui a 5 anos eu vou poder comprar essa casa, juntando, sei lá, R$200 por mês. Mas se por acaso eu juntar 300, eu vou poder ter minha casa antes do tempo. Então a sua meta, ela tá plausível, sabe? Ela tá ali mensurável, você tá enxergando, ela não tá embaçada. Agora, se você ficar só achando que vai ter uma casa, vou juntando dinheiro aqui a esmo, o dinheiro fica sem objetivo, sem finalidade. E aí, realmente, você acaba tendo, você perde um pouco de propósito, sabe? E aí você tende a desanimar, a perder a motivação. Isso acontece muito, porque como é uma coisa de longo prazo, se você não se manter motivado o tempo todo, com vontade de continuar, você vai acabar no meio do caminho, não vou juntar mais dinheiro não, isso aí não serve pra nada. E aí, sabe, pouco importa. Então, gente, eu quero dar uma dica prática para vocês começarem hoje a ter foco na vida de vocês, tá? O seguinte, o que eu posso falar? O seguinte, a pessoa, quando ela quer ter foco, no começo é meio difícil, porque você nunca teve foco, você nunca traçou aquilo e aí você fica meio disperso. Então, se você começar com um foco menor, se comprometer com uma coisa menor, fica mais fácil de você conseguir depois uma coisa maior, sabe? Então, a gente começa pequenininho. E aí, se comprometa hoje, faça esse exercício. Hoje estou comprometida a essa semana. Não, vamos supor, se você quer emagrecer. Eu vou ficar uma semana sem comer, então, um chocolate ou um doce. E se comprometa, coloque seu foco nisso. E aí, leve a sua energia, a sua vibração para isso, sabe? Que depois de uma semana, se você conseguir, você estimulou dentro de você uma vontade de fazer outras coisas. E aí, de repente, você fala assim, não, Bianca, eu não preciso ficar sem comer doce porque eu tô com um corpo legal. Então, coloque outro objetivo para você. Se comprometa a ler um livro todo dia. Se você nunca leu o livro, eu sempre aconselho ler livros, né? Eu acho muito importante ler livros. Se você nunca começou a ler, coloque na sua meta hoje. Então, a partir de amanhã, Bianca, eu me comprometo durante uma semana pegar um livro e ler pelo menos uma página do livro, que o livro vai te ajudar a abrir sua cabeça para as finanças ou qualquer outro assunto que você se interesse. E aí, se você ficar uma semana lendo pelo menos uma página, depois de uma semana, você ativou dentro de você um compromisso com foco. E aí, para você depois dar o segundo passo, de se comprometer a juntar dinheiro, de se comprometer a querer a sua casa, o seu carro, fica muito mais fácil. Porque, sabe, você pegou um foco pequenininho, conseguiu, e aí para você replicar aquilo num foco maior, fica mais fácil. Você ativou dentro de você, sabe, aquela vontade de se comprometer. E também você pode falar, então não quero ler livro, acordar cedo. Tem gente que quer muito acordar cedo e nunca consegue. Então, bote na sua meta isso. Eu vou então, Bianca, me comprometer que a partir de amanhã eu vou acordar cedo durante uma semana. Pelo menos 1 hora antes. E aí faça isso. E sabe a sensação boa que isso dá? Porque assim, se de repente seu dia foi horrível, que a gente passa por isso, né? De dias serem horríveis, de às vezes nada dá certo na nossa vida. E aí você chega e fala assim, nossa, nada deu certo hoje, o dia foi péssimo. Mas pelo menos eu consegui aquele comprometimento que eu falei com a Bianca. Eu fiquei uma semana e consegui ler uma página do livro. E aí, daquela sensação, sabe, de dever cumprido, aquela sensação assim, nossa, eu tô mais perto do meu objetivo. Eu subi um degrau, porque ela falou que se eu conseguisse fazer isso, eu ia ativar em mim uma vontade de ter foco para outras coisas. E isso é verdade. E aí você se motiva a querer agora então eu vou me comprometer a fazer não sei o que, sabe? E aí as coisas começam a andar na sua vida e os resultados começam a aparecer. Então comece, pequenininho e vai crescendo a cada dia, tá bom? Deixa eu ver então aqui as perguntas de vocês, gente. Peraí. Deixa eu voltar aqui para ver as perguntas de vocês. O Vitor tá perguntando aqui quais dicas para negociar as dívidas. Olha, eu tenho até no meu canal no YouTube, Vitor, eu acho que eu tenho
não sei se tenho 3 ou 4 vídeos falando sobre dívidas, mas a dívida depende muito de cada caso. Se a sua dívida for cartão de crédito ou cheque especial, é um tipo de estratégia que você vai adotar. Se for consignado, é um outro tipo de estratégia, sabe? Porque são dívidas que você não consegue usar a mesma estratégia para todas elas. Mas uma coisa que serve para qualquer dívida é que você tenha controle emocional na hora de negociar a sua dívida. E nunca aceite renegociar, tá? Essa é a grande sacada, porque quando você renegocia uma dívida, isso é uma coisa que muita gente comete, um erro absurdo e que piora a sua situação. Você tem que, de uma vez, pegar e matar a dívida ali na raiz. Se você renegociar a dívida, se você diminuir as parcelas, né, o valor da parcela, para poder facilitar a sua vida hoje, no presente, você está se colocando cada vez mais distante de resolver essa situação. Então, a dívida não se resolve dessa maneira. Eu tenho até um caso na minha família de uma pessoa que estava com dificuldade de renegociar, de pagar, né, uma parcela, e aí ela foi lá e ela pagava parcela de R$500, eu acho, e ela foi reduzir a parcela para R$300. E aí, quando ela fez isso, ela só olhou para a parcela dela. Ela só olhou, 300 cabe no meu bolso. Beleza, vou pagar 300 por mês. Ela esqueceu de olhar que a renegociação, ela aumenta o seu prazo. E automaticamente você paga mais juros. Então, para o banco, isso é maravilhoso. Agora, para você, para o seu bolso, é péssimo, é horrível. Então, não faça isso. Agora, para cada dívida, como eu falei, tem uma estratégia que vale a pena ou não, tá? Eu posso até fazer uma live específica falando sobre dívidas, mas lá no meu canal do YouTube eu tenho vídeos falando sobre esse assunto, tá bom, gente? A Brasil Mone, que é a Simone, né, perguntou, então tá respondido. A Irene tá falando que temos que definir prioridades, com certeza. Eu falei isso na live foi ontem ou foi anteontem, não me lembro. Que se você não tiver prioridades e se você não se colocar como prioridade, você tem que vir antes de qualquer coisa. O dinheiro não vai sobrar para você. Então tem que ter sempre uma escala do que é mais importante e do que é menos importante. E você tem que vir em primeiro lugar, tá? Nada vir na sua frente. A Jéssica tá falando que acabou de chegar do serviço e tá pedindo para deixar a live salva. Eu vou deixar sim a live salva, tá, Jéssica? Eu vou deixar hoje a live salva sim. Pode ficar tranquila. A Irene tá perguntando se eu já li o livro Milagre da Manhã. Sim, já li esse livro. Esse livro também é maravilhoso. E eu achei ele assim, eu li ele tem uns 2 anos atrás. Na época, eu não praticava meditação, eu não fazia yoga e eu comecei a mudar, assim, o meu estilo da manhã por causa desse livro. Eu comecei a criar rotinas matinais que eu não tinha. Eu mudei meu horário de acordar e eu comecei a ficar mais produtiva. E olha, esse livro também me ajudou bastante, eu super recomendo esse livro. Eu adorei esse livro, gente. E uma outra coisa, quando você lê um livro que não necessariamente tem a ver com finanças, mas que tem a ver com o seu autodesenvolvimento, ele, de forma indireta, te ajuda na parte financeira, tá? Então, gente, muito obrigada pela participação de vocês. Um beijo, um beijo. A live então vai ficar salva. Eu vou fazer uma selfie, vou colocar lá no meu feed. E aí vocês me falam o que vocês vão fazer essa semana para se comprometerem a ter foco na vida de vocês. Você vai fazer o quê? Vou colocar lá. Você vai deixar de comer um doce para poder ficar uma semana focado no seu objetivo? Você vai começar a ler um livro, pelo menos uma página por dia? Ou você vai acordar mais cedo para poder ter foco? Então escolhe uma dessas 3 e aí escreve lá para mim no comentário da foto o que você vai fazer e se compromete, tá? Se compromete para as coisas mudarem para você. Então, beijo, gente, boa noite, até amanhã às 18h03.